graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Vocês vieram com a expectativa para crescer mais na fé hoje? Amém? Tenho certeza absoluta que nós hoje iremos dar um passo a mais. Nós iremos avançar um pouco mais. Porque esse é o objetivo, para que nós possamos ir gradualmente crescendo na fé, porque é possível fazer isso. A Bíblia nos fala que existem tamanhos de fé. A Bíblia fala que Jesus falou para Pedro que pequena era a fé dele. E a Bíblia também nos fala que Jesus falou para aquela mulher cananeia: ó mulher, grande é a tua fé. Então nós temos essa opção de crescermos na fé. E isso é importante, porque isso vai fazer com que nós vivamos o Evangelho pleno. Isso vai fazer com que nós possamos acessar lugares que nós não acessamos ainda, viver experiência pela qual nós ainda não vivemos. Eu costumo dizer que quando nós nascemos, inevitavelmente, quando nós chegamos aos 18 anos, nós somos adultos, responsáveis pelos nossos atos de qualquer maneira. Não importa, nós somos responsáveis. Mas na fé é diferente. Na fé, você nasce na fé quando você aceita Cristo como seu Salvador, mas se você não procurar crescer na fé, você fica uma vida inteira na igreja como menino na fé. Mas o objetivo de todos nós aqui, nessa série Heróis da Fé, é crescermos na fé. Amém, meu irmão? Para que nós possamos viver o extraordinário de Deus, para que nós possamos alcançar lugares que nós ainda não fomos. Pela fé nós chegaremos lá para a glória do Senhor. Se você crê, diga amém. Alguns creem. Se você crê, diga amém. Isso, glória a Deus. Eu convido vocês a colocar em pé para uma leitura da palavra de Deus. E todas as vezes que nós vemos na casa do Senhor, é imprescindível que nós estejamos atentos pelaquilo que Deus vai falar conosco, porque nós sempre temos que ser desafiados pela palavra. Meu irmão, se você vem à casa do Senhor e a palavra não confronta você com a realidade que você está vivendo, que se a palavra não confronta você com a sua rotina diária, mostrando: olha, você pode viver mais do que você está vivendo, você pode ir além do que você está indo, Deus tem mais para você do que aquilo que você está vivendo. Essa situação que você está vivendo não é o fim. Sempre a palavra de Deus tem que fazer com que nós observemos o nosso dia, a nossa realidade e aquilo que pela fé nós possamos alcançar. Então eu quero hoje, nessa noite, ler uma passagem com você. Nós estamos falando sobre a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos. Hebreus 11, o versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Versículo 20, que é o tema de hoje. Pela fé, diga pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Eu vou repetir: pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Feche seus olhos para a palavra de oração. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Pai, nessa noite, Senhor, fria, mas que os nossos corações estão aquecidos pela presença do Teu Espírito neste lugar, Pai. Deus, o Senhor já tem falado conosco de forma poderosa através dos louvores nessa noite, Pai, e sabemos, Senhor, que o Senhor ainda tem algo a falar conosco através da Tua palavra. Abre a nossa mente, nosso entendimento, Pai, para que possamos entender, absorver e colocarmos em prática tudo quanto vamos aprender nessa noite através do Teu Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis tomar assento. Nós estamos aqui já chegando em Isaque, e nas últimas semanas nós temos falado sobre Abel, sobre Enoque, falamos sobre Noé, e falamos sobre Abraão,
E falamos na última quinta-feira sobre Sara, que é a mulher que nos ensinou a respeitar o tempo de Deus e como ter uma fé que nos empodera para gerar a promessa. Hoje vamos falar sobre Isaac, que foi a promessa gerada no ventre de Sara. E olhar a biografia desses heróis da fé é sempre empolgante, porque a Bíblia vai nos deixar claro, isso faz com que nós nos enquadremos também, fala assim, olha, é possível que eu e você também possamos ser um herói da fé na minha casa, um herói da fé no meu trabalho, um herói da fé na minha empresa, um herói da fé para o meu filho, porque é possível, porque esses homens e mulheres, a Bíblia deixa claro que eles são personagens que sempre, todos eles, em algum momento, falharam. Então, se eles falharam, eles vão dizer para nós o seguinte, olha, mesmo eles sendo falhos, eles se tornaram heróis da fé, porque homens e mulheres de fé não são perfeitos, mas são aqueles que superam as suas imperfeições. Então eu e você, meu irmão, nós podemos nos considerar heróis se nós aprendermos e colocarmos em prática o que esses homens e mulheres nos ensinam nessa noite. Na galeria dos heróis da fé, a Bíblia diz que Isaac tem fé para abençoar seus filhos com as bênçãos futuras. Abençoar os filhos com bênçãos que ainda vão acontecer, com bênçãos futuras. Colocar sobre a vida deles uma palavra de fé por bênçãos que ainda virão. É uma tradição antiga essa questão de abençoar o seu filho. Este bom costume se estendeu por muitos e muitos anos, em muitos locais, mas infelizmente, ultimamente tem se perdido. Eu fui criado com esse bom costume, até hoje. Eu chego perto dos meus pais, falo, benção pai, benção mãe, benção vô. Eu não tive o privilégio de ter meus avós, mas eu tinha minha avó. Eu sempre falava, benção pai. E ela sempre dizia, eu fazia questão de ouvir aquilo. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te abençoe, meu filho. E isso tem uma sólida, isso não é um costume, irmão, assim do nada, isso tem uma sólida base bíblica. Hebreus 7,7 vai dizer, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Jacó e Esaú, filhos de Isaac, vão ser abençoados porque a bênção obedece princípios de autoridade. A bênção está na mão do pai e vai passar para os seus filhos. Isaac faz isso quando ele tinha 140 anos de idade. Isaac teve fé com 140 anos de idade para abençoar os seus filhos com bênçãos que ainda viriam, com bênçãos que ainda aconteceriam. E ele coloca sobre a vida de Jacó e coloca sobre a vida de Esaú a bênção do Deus eterno, dizendo, olha, meus filhos, vocês serão abençoados. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, puder ainda resgatar isso na sua casa, eu quero dizer para você que você já vai estar, desde o seu filho pequeno, gerando uma promessa na vida dele. Deus te abençoe, meu filho, seja abençoado pelo Deus eterno. Eu proclamo sobre a sua vida bênção. Não proclame sobre a vida da sua família, dos seus filhos, maldição. Não aceite isso, não permita que isso faça parte do seu vocabulário. Meu filho, assim você não vai dar nada. Minha filha, assim você não vai conseguir nada nessa vida. Não faça isso. Não faça isso, porque é um ato de fé. Você não vai muitas das vezes estar lá para ver. Jacó não estaria lá para ver todas as bênçãos que Deus havia prometido a ele sendo cumprido na vida de Jacó. Mas ele teve fé para dizer, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer de você uma grande nação. Você vai prosperar e vai crescer nessa terra. Proferir essas bênçãos. Jacó faz isso, Isaac faz isso com 140 anos de idade. Jacó viveu 180 anos. E na biografia de Isaac, vai nos mostrar que Isaac, quando nós estamos falando que ele velho abençoou, mas a biografia dele, quando ele nasce, a Bíblia nos diz lá em Gênesis 21:8, que quando ele desmama, interessante isso, quando ele desmama, seu pai dá uma grande festa. O Abraão faz uma grande festa. O Isaac era a bênção esperada, prometida, daquilo que Deus falara com ele quando ele tinha 75 anos de idade.
Isaac vai nascer quando Abraão tinha 100 anos de idade. Mas é interessante que quando ele nasce, a bênção tão esperada, não há uma festa. E eu fui estudar isso, meu Deus, por que não houve uma festa quando Isaac nasceu, mas o Abraão vai dar uma grande festa quando ele desmama, ou seja, perto dos 3 anos de idade. É porque, na verdade, naquela época existia uma mortandade muito grande infantil, e o filho nascer não mostrava necessariamente que, vamos dizer assim, ele iria vingar, porque enquanto ele estava na dependência da mãe dele, mamando somente, alimentando apenas da mãe, ele corria um sério risco de vida. Mas a promessa que Deus faz, meu irmão, não corre risco. Se Deus deu, Deus vai sustentar. Mas aqui Abraão espera o costume da época, com 3 anos de idade, ele faz uma grande festa. Isso está em Gênesis 21:8. E em Gênesis 20, Isaac só volta a aparecer no cenário bíblico do capítulo 22. Só que agora, Isaac estava com 20 a 25 anos de idade. Ou seja, tem um espaço de tempo entre 21:8, Gênesis 21:8, quando ele acaba de ser desmamado e recebe essa grande festa, até Gênesis 22. Por quê? Porque esse intervalo vai mostrar que Isaac cresceu. E Isaac passaram em torno de 17 a 20 anos entre esses versículos do final do capítulo 21 até o início do capítulo 22. E quando Isaac já é um moço, um jovem de aproximadamente 20, 25 anos, Abraão chama Isaac para o local do sacrifício. Mas ele não sabia que o sacrifício ia ser ele mesmo. Deus pede a Abraão a Isaac como sacrifício. E vai indo Isaac carregando, a Bíblia diz que ele vai carregando a lenha para o holocausto. Isaac faz uma pergunta emblemática que eu acho que Abraão jamais queria ouvir. Porque ele diz assim: pai, aqui está o tutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo. Pai, aonde está o cordeiro, pai? Isaac sabe discernir a importância do cordeiro. Ele estava dizendo: pode ter tudo, mas se não tiver o cordeiro, não adianta de nada. Ei, irmãos, entenda uma coisa: que Deus levante aqui esta noite muitos Isaques no nosso meio, em meio de cada um de nós, para entendermos que a estrutura religiosa pode estar pronta, as cadeiras podem estar arrumadinhas, as luzes podem estar funcionando, o Central Kids pode estar funcionando, a lanchonete pode estar funcionando, o estacionamento pode estar funcionando, pode estar tudo funcionando na estrutura religiosa, mas se não tiver o cordeiro, irmão, isso aqui não vale nada. Estamos entendendo? Diga amém. Se faltar o cordeiro, irmão, nada disso tem valor. Eu não sei você, mas eu já senti desde o momento que eu entrei aqui a presença do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Se você sentiu, dá glória a Deus aí. Isaac sabia que só a estrutura não serviria, precisaria ter o cordeiro. Isaac vai nos ensinar nesta noite a termos 2 qualidades de fé: fé confiante, diga fé confiante, e fé obediente, diga fé obediente. Quando Isaac percebe que ele era o sacrifício, ele sai correndo, ele não sai correndo. Quando ele percebe que ele mesmo seria o cordeiro ali que ia ser sacrificado, ele não dá um pé não, ele não reluta, ele não questiona, ele aceita o que o pai tem para ele. Isaac representa aquele que está no altar, e Deus nos trouxe aqui essa noite para nos colocar eu e você no altar dele. Estar no altar significa estar no centro da vontade do Pai, obedecendo a voz do Pai, crendo na soberania, vontade do Pai. Isaac cresce num ambiente de fé. Entenda isso. Por que Isaac, naquele momento, ele com seus 25 anos de idade, aproximadamente, ele não sai correndo? Por que ele não reluta com o pai dele
Presta atenção, irmão, se fosse eu estava no pé. Foi, o pai pirou. Sim ou não? Amarrar eu e me oferecer um holocausto em cima de um altar? Para pensar, imagine essa cena. Eu, quando estou estudando a Bíblia, eu fico imaginando a cena, irmãos. Porque às vezes, se nós falarmos somente por dizermos, parece que nós não estamos tendo a análise correta do que aconteceu. Era um menino de 25 anos, um jovem, um moço. O pai dele já estava com seus 120. Como? Era muito fácil escapar de Abraão ali. Quando você é uma filho, na verdade é o seguinte: o cordeiro para si Deus proverá, mas enquanto eu não prover, vem cá, vou amarrar você aqui, vou colocar você aqui, é você que vai ser contigo hoje o negócio. Mas eu penso, porque o Isaac viveu num ambiente de fé. O Isaac viveu escutando tudo aquilo que Abraão falara, de como Deus realizara, de como Deus o chamara, de como foi o seu nascimento. Isaac foi ouvindo a vida toda, todas as experiências que Abraão teve de fé, e como ele cria no Deus dele. Por isso que quando Isaac ouviu o pai dele dizer para os seus ajudantes, seus servos: vocês fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir a montanha e voltaremos. Ou seja, ele não falou: eu vou voltar sozinho, eu voltaremos. Então Isaac tinha certeza que algo ia acontecer. Isaac não saiu correndo. Então Isaac vivia, cresceu nesse ambiente de fé. E esse ambiente de fé é uma fé que contagiava até os seus serviçais. Como é que é o ambiente de fé, meu irmão, na sua casa? Como que é? Eu fico pensando, meu Deus, precisamos crescer na fé, porque nós precisamos plantar no coração da nossa família, de quem está ao nosso redor, o Deus que nós servimos, de forma nós cremos nele. O ambiente de fé que Isaac, da família de Jacó, na casa de Abraão, era tão intenso, era tão notório, que até os seus serviçais eram impactados por isso. Quando Isaac está com 40 anos de idade, o Abraão fala assim para o seu mordomo Eliezer: rapaz, você vai buscar uma esposa para o meu filho. Eu não quero que ele case com as mulheres daqui desse lugar. Entenda que Abraão sai da Mesopotâmia e vai até Canaã, só ele e os seus filhos, e Sara e os seus serviçais. Não tinha familiares. O Ló ficou para trás. Então o que acontece? E agora o filho está com 40 anos, está na hora desse rapaz casar. Vai casar com as cananeias? Não. Chama o Eliezer: Eliezer, você vai voltar, meu irmão, lá de onde eu vim. Você vai lá na minha terra e vai arrumar uma esposa para o meu filho. Ô irmãos, pensa numa missão difícil, sim ou não? Pensa bem. Não estou falando de ir aqui na esquina, não, irmão. Não estou falando de 1000 quilômetros. É a distância que Abraão andou, é a distância onde estavam os parentes deles, em Harã, até chegar lá onde ele estava, em Canaã. 1000 quilômetros, cerca de 40 dias andando, se o camarada for bom. E ali, o Eliezer, sob a ordem de Abraão, vai. E quando ele chega lá, olha bem como essa fé contagia quem está em volta. Quando ele chega lá, ele vai fazer uma oração a Deus: Senhor, olha, eu vou colocar no meu coração aqui. A Bíblia diz que ele falou no coração dele: Deus do meu Senhor Abraão, eu preciso cumprir essa missão. E eu quero dizer para o Senhor que a mulher que sair, a donzela que sair, que tinha a hora certa que as donzelas iam buscar água no poço, a donzela que sair e vier e buscar a água, e eu pedir que ela me dê água, mesmo eu sendo um estrangeiro, e ela me der, e ela por si própria dê água por todos os meus camelos, essa mulher será a mulher do meu servo, do meu patrão Isaac, do meu senhor Isaac. E assim ele fez. E quem aparece lá, uma das histórias mais lindas da Bíblia, aparece a Rebeca. Olha bem, irmãos, como esse ambiente de fé contagia. Rebeca chega. Rebeca era neta do tio do Isaac, Naor, irmão de Abraão. E ela foi escolhida em um ato de fé. E ela chegou e fez exatamente isso. Quando Eliezer pede água para ela serve água para ele, serve água para os seus camelos, mesmo sem ele pedir. E ele fica encantado, porque ele tinha acabado de falar e Deus já respondeu. Uma oração de fé.
feita por alguém que estava sendo contagiado pela fé de onde estava a casa de Abraão. Rebeca dá água aos seus camelos, e ele dá a ela um pendente e 2 pulseiras de presente. Até eu, se o Eliezer aparecesse aqui, eu ia dar água para o camelo dele, porque isso são 66 gramas de ouro. Eu fui o capricho de fazer essa conta, está 40 mil reais hoje. Quem não daria água para os camelos aí? Todo mundo, até eu que sou mais bobo. E ele vai e explica tudo para ela, para a família dela. Olha, eu fiz isso, orei a Deus, e conta toda a história. E ela vem com ele, vai com ele. Ela crê que era Deus chamando para poder dar sequência a uma promessa que estaria sendo dada, que havia sido dada a Abraão, que estaria sendo de geração em geração. E a Rebeca vai, volta com Eliezer, volta os 1000 quilômetros para trás, volta os 40 dias. Isaac vai nos ensinar algo muito importante, que é um componente para que nós possamos adquirir uma fé confiante e obediente. Esse componente chama oração. Diga oração. Irmãos, oração. A gente vem se perdendo ter o hábito de orar, porque oração é algo que a gente vai ter que ir adquirindo. Eu lembro que antes, quando eu era jovem, mais novo, não muito tempo faz isso, mas um pouco mais novo, orava-se por tudo. Eu lembro tudo a gente orava. Uma festa de aniversário, orar, era um culto. O aniversário era quase igual um culto, irmãos. Casamento, meu Deus, oração. Tem alguém doente? Vamos orar. Primeiro, irmãos, era a primeira ação que se fazia, era orar. E foi se passando o tempo. E agora, há pouco tempo atrás agora, já virou meio híbrido. Você vai no casamento e tem metade coisa de Deus e metade coisa do mundo. Está ali. Parece que está um ambiente totalmente espiritual no começo, daqui a pouquinho a balada está comendo sopa lá. E se você for lá ainda na parte de bebida, você vai se escandalizar. E hoje em dia está pior ainda. Você vai no aniversário de uma jovem de 15 anos, se tiver oração, meu Deus, que mico, de jeito nenhum. Estou perdendo, irmãos, esse algo, essa ferramenta poderosa chamada oração. Eu lembro que um dia, Deus me trouxe a memória aqui agora, eu tenho 2 filhas. A minha mais velha já casou, e a minha caçula está aqui. A minha caçula tinha alguns meses de vida. Mãe, deixa eu pegar neném. Mãe, deixa eu pegar neném. Mãe, deixa eu pegar. A Rosa, oh meu Deus do céu, Isabela, deixa eu pegar, mãe, deixa eu pegar. Elas têm uma diferença de 5 anos de idade uma da outra. Então a Rosa colocou ela sentadinha no sofá. Pegou a Larissa e colocou no colo dela. E a Rosa assim, eu vou ali esquentar uma madeira, se não me engano. A Rosa foi na cozinha, do lado, irmãos. Fração de segundos. O que a Isabela começa a fazer com a Larissa? Serra. Com a Isabela. E bateu com a cabecinha no chão. A mulherinha. Irmão, a menina morreu na hora. Apagou. Não respirava. A Rosa ficou desesperada. Quando eu cheguei, era um sobrado, que eu desci a escada. Olha bem o que o ambiente de fé proporciona. Eu achei, aquilo até me impactou, irmão. Eu chego, a Isabela, em vez de estar desesperada, gritando, chorando, estava de joelho orando. Primeira coisa que ela foi fazer, com 5 anos de idade. Quando viu a irmãzinha dela lá, apagou. Primeira coisa que eu vou fazer foi orar. Que eu chego, a Isabela está ajoelhada, a Rosa. Meu Deus, estou chamando a ambulância. Não tá... Desesperado, imagina, irmãos. Apagou os lábiozinhos dela, está ficando roxo. Não respirava. Pois eu peguei ela. Vamos correr, vamos chamar a ambulância, vamos chamar o médico, vamos para o hospital. Primeira coisa, vamos orar. Vamos orar. E eu levantei ela para o céu e falei: Senhor, tenha misericórdia, Pai, me ouve, traz vida de novo para essa menina. E na mesma hora ela começou a chorar e a vida voltou, irmãos. Você pode dar glória a Deus a isso? E isso é em oração, irmão. Nós não podemos perder o poder que nós temos em nós. Já está aqui até hoje. Às vezes a gente acha que aquela batidinha deixou uns parafusinhos meio soltos, mas deixou não. Porque Deus faz a obra por completo. Amém? Mas essa oração, irmãos,
E o que é oração? Oração é conectar o que é humano à divindade do Deus Todo-Poderoso. Oração é vista como um canal de comunicação entre a fraqueza humana e a onipotência de Deus. Irmãos, oração é permitir que um indivíduo se aproxime do seu Criador. É a conexão do limitado com o ilimitado, do fraco com o forte, do pequeno com o grande, daquele que não pode nada com aquele que pode todas as coisas. Isso é oração. É uma ferramenta, uma arma poderosa para nós. E nós, às vezes, irmãos, fazemos de tudo, menos orar. Isaac vai nos mostrar que ele era um homem de oração, irmãos. E a Bíblia nos diz que no final da tarde, em Gênesis 24, 63, no finalzinho da tarde, Isaac sai ao campo para orar. Entenda isso. Isaac está fazendo aquilo que ele tinha costume de fazer. Isaac sai sozinho para ter um tempo com Deus. Sai ao campo para orar, para um período de oração. E justamente nesse momento que ele está orando, nesse momento de relacionamento com Deus, neste momento, quem chega? Eliezer, depois de 40 dias, vindo da Mesopotâmia com a bênção da Rebeca na mão. Vem o Eliezer, irmão. E quando Rebeca chega, quando ele estava justamente orando, o que Isaac está nos ensinando? Ei, continua orando. Ei, continua orando, porque a bênção está chegando. Enquanto ele orava, a bênção se aproximava. Enquanto ele estava orando, a bênção estava chegando. A Rebeca, tão esperada para o Isaac, quando ele estava orando, a bênção chegou. Escute isso, meu irmão. Se você manter uma vida de oração, as bênçãos virão até você. Elas irão te alcançar. Em Deuteronômio 28, 1 e 8 vai dizer isso. Preste atenção, meu irmão, porque isso é muito importante para a sua vida. Eu disse que se você estiver levar uma vida de oração, as bênçãos virão até você. Deuteronômio 28, 1 vai dizer assim, ó: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, diga hoje. Sabe que é o mandamento que Deus te ordena hoje? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Deus te trouxe aqui para falar para você: ei, quer que a bênção chega? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, curtinho, para você nunca mais esquecer. Orai sem cessar. Então, se você tiver cuidado de guardar o mandamento que eu te dou hoje, qual que é esse mandamento? Alguns pegaram. Vou repetir de novo. Você não pode sair daqui, irmãos, se você não guardar nada do que eu falar. Mas guardar isso, eu já vou me dar por satisfeito. Mas Deus já cumpriu um propósito essa noite no seu coração. Então eu vou repetir. Se você tiver cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, qual que é o mandamento de hoje? Escute o que vai acontecer. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Escute, meu irmão: bendito será o teu fruto do teu ventre, bendito será tu na cidade e tu serás bendito no campo, bendito será o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será ao entrar e ao sair. Bem, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão, os 7 caminhos sairão contra ti. Desculpa, por um caminho irão contra ti, mas fugirão de ti por 7 caminhos. O Senhor, escute isso, mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Todas essas bênçãos te alcançarão. E não tem como, irmãos, te alcançar sem orar. Porque orar é uma arma poderosa. E mesmo Isaac, sendo um homem de oração, que vivia debaixo de uma grande promessa, um homem de fé, entenda isso. Isso não é isenção de momentos difíceis. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 26.
Isso não é necessariamente um exemplo, uma isenção dizendo assim, não terei problema. Eu estou debaixo de uma bênção, não terei. Não, você vai ter. Nós não estamos isentos disso. Mas Deus sempre tem uma porta de escape. Escuta isso. Gênesis 26:1 diz assim: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Vou repetir. Houve uma fome na terra, além das que tinham ocorrido no dia de Abraão. Houve uma fome na terra, como houve na época do pai dele. O pai dele passou por isso. Agora Isaac já estava passando por isso. E essa fome, irmão, não é que você não tem dinheiro para comprar as coisas. Não é isso. Não era falta de dinheiro. É que a terra não produzia. E existem coisas na vida, escuta isso, meu irmão, existem coisas na vida que com a nossa intervenção nós melhoramos ou nós pioramos. Existem coisas que nós temos a força de trazer algo que está nos acontecendo, nós podemos fazer aquilo melhor ou pior. Mas existem outras coisas que não exista nada, absolutamente nada que eu e você façamos que possa mudar o que estamos vivendo. Era o caso. Como nos dias de Abraão, Isaac não foi o único. E houve muitos depois deles também. A Bíblia nos fala que houve várias situações em que havia uma situação difícil em toda a terra. Havia fome em toda a terra. A terra simplesmente não produzia. Você poderia ter muito dinheiro, você não conseguiria comprar absolutamente nada. Isso aconteceu com Abraão, como eu disse, aconteceu com Isaac. Isso aconteceu na época de José. Você sabe da história de José, justamente com o filho de Isaac, o Jacó. Quando 7 anos de fartura, depois houve 7 anos de fome. Houve uma fome em toda a terra. Houve isso também no tempo de Elimeleque e Noemi. Está em Ruth capítulo 1. Houve uma fome na terra e eles foram para outro lugar. Davi também houve uma fome na terra por causa da injustiça de Saul. Não vou entrar aqui nos detalhes aqui, mas houve uma fome de 3 anos na terra. Elias, por 3 anos e meio houve fome na terra, porque Elias falou que não ia chover e não choveu. Houve uma grande fome em Samaria, porque um exército havia cercado a cidade. Então, todos eles, os homens, possuíam uma fé obediente, uma fé confiante, e passaram por momento de escassez. Todos eles passaram e venceram. E se você estiver aqui essa noite, passando por um momento difícil, se você estiver aqui essa noite, passando por um momento de escassez, eu quero que você saiba, você também vai vencer. Você vai passar, porque isso é passageiro. Isso passou para todos eles, e passa por mim, e passa você. E às vezes tem coisas que nós estamos fazendo, que absolutamente nada vai impedir que nós passemos por esse momento. Mas, meu irmão, numa fé obediente, numa fé na certeza que Deus está contigo, você vai passar em nome de Jesus e vai vencer. Isaac era um homem que tinha de tudo, muito rico. Em Gênesis 13:2 vai dizer que era Abraão muito rico em gado, prata e ouro. E tudo isso ficou para Isaac. Mas apesar dele ser muito rico, a Bíblia só vai dizer no capítulo 26 que Isaac prosperou. Porque às vezes, a grande maioria, total, ter dinheiro não é sinônimo de prosperidade. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não é próspero em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Tem a maior mansão que o dinheiro pode comprar, mas não tem uma família estruturada, que serve a Deus. Tem dinheiro para comprar a melhor cama que possa existir, o melhor colchão que possa existir, mas não tem uma noite de sono sequer, tranquilo. Então, entenda uma coisa: prosperidade não é riqueza, são coisas distintas. A Bíblia fala que Isaac era muito rico,
Mas a Bíblia só vai mencionar ele sendo próspero em 26, 22. E a palavra prosperar no hebraico, ela tem um conceito que é dar e mostrar. Dar frutos e mostrar o fruto. Em outras palavras, eu vou dar frutos e as pessoas vão ver em mim os frutos de Deus na minha vida. Isso é prosperidade. Por isso que o salmista, no Salmo 1, vai dizer assim: se você tiver o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditar dia e noite, você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Então esse é o conceito de ser próspero. É como uma árvore que dá o seu fruto, e as pessoas veem o seu fruto, se alimentam do seu fruto. Então prosperar é eu conseguir ter algo que as pessoas vejam que Deus me deu na minha vida. Deixa eu perguntar para você aqui: quantos de vocês querem ser prósperos? Diga amém. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: se prepare para lidar com os invejosos. Pastor? Não tem jeito, né? Isaac prosperou. E a prosperidade dele atraiu a inveja de muita gente. Deus vai te prosperar, irmãos, em nome de Jesus. Você vai ser um homem e uma mulher próspera, porque aquele que tem uma fé do nosso Deus, uma fé obediente, uma fé confiante, ele vai ser próspero. Mas se prepare para lidar com os invejosos. Escute isso: a cada culto que nós vemos, a cada culto que nós crescemos na fé, e hoje estamos aprendendo com Isaac a ter essa fé confiante e obediente. Se você tem uma fé que confia e uma fé que obedece, inevitavelmente você será um homem e uma mulher prósperas, e pessoas invejosas vão se levantar. Gênesis 26, 13 vai dizer assim, ó: e engrandeceu-se o varão, Isaac, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Entenda isso. Os filisteus não queriam poço. Os filisteus estavam invejando ele. E eles não queriam o poço, porque se quisesse o poço, eles não teriam entulhado. Eles não queriam o poço, porque eles só não queriam que o Isaac os possuísse. Entenda como é que é invejoso. Porque os invejosos são assim, meus irmãos. O propósito dele não é necessariamente ter o que você tem, mas é tirar de você o que você possui. O invejoso, não importa o quanto ele tem, ele sempre vai olhar para aquele que Deus prospera, e ele pode, irmãos, ele pode estar andando de Ferrari, que ele vai invejar o seu Fusca. E, de repente, sabendo que, olha para você, de repente você tem um contexto de vida com menos dinheiro que ele, mas você está louvando, você está alegre, você está feliz, você está radiante, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, ele não consegue entender o que é isso. Então o invejoso, irmãos, ele sempre vai tentar tirar de você aquilo que você tem. Ele sempre vai fazer isso. Mas eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra sobre a sua vida. Estenda as tuas mãos, em nome de Jesus. E eu quero administrar sobre a sua vida que nenhuma inveja arquitetada, proferida, nenhuma palavra maldita lançada pelo inferno e por seus agentes terão efeito sobre a sua vida, porque você, porque a sua família, porque seus bens estão protegidos, cobertos pelo sangue de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga assim: eu estou debaixo de uma promessa. Então escute isso.
em nome de Jesus, pare de responder aos ataques dos invejosos. Pare de dar ouvido àquele que te inveja. Pare de respondê-lo, ignore-o. Os poços foram entulhados. Isaac foi e desentulhou. E os camaradas invejando ele, foram lá e falaram: não, isso aqui é nosso. Não vai querer, não vou te dar isso não. Você não pode ficar com isso aí não. Por 2 vezes fizeram isso. Mas a Bíblia diz que Isaac não contendeu com eles. Isaac não discutiu com eles. Porque Isaac sabia que a bênção estava nele e não no poço. A bênção estava com ele e não com o poço. Escuta isso em nome de Jesus. Girafa não come com tartaruga, irmão. Entenda isso. Não tem como. Girafa não come com tartaruga. Girafa come olhando para cima. Tartaruga come olhando para baixo. Irmãos, águia não voam com pardais. Pardal faz seu ninho nas frestas dos telhados. Águias fazem seus ninhos em penhascos altos. E você é uma águia, meu irmão, você não é um pardal. Diga para o seu vizinho: você é uma águia. Você é uma águia, irmão. Vamos ter essa mentalidade. Você está no nível de quem foi abençoado. E não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que diz isso. Isaías 40:31 vai dizer assim, ó: mas os que esperam no Senhor. Você espera no Senhor, meu irmão? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A nossa mentalidade tem que mudar, e ela vai mudar essa noite pelo poder da palavra de Deus. Não discuta com os invejosos. Isaac sofreu inveja, Isaac sofreu perseguição, mas não desobedeceu a Deus. Deus diz para ele assim: o tempo está difícil. Versículo 2, capítulo 26. Apareceu o Senhor e disse. No 21 nós falamos que havia fome na terra. No 22 apareceu o Senhor e disse para ele: não desça hoje. Habita nessa terra que eu te disser. Habita na terra que eu disser. Eu disse: fica aqui aonde eu te coloquei. No versículo 3 e 4. Então Isaac estava sofrendo inveja, sofrendo perseguição, mas não desobedeceu a Deus. Ele ficou aonde Deus mandou que ele ficasse. Escuta isso. Se você está sofrendo perseguição no seu trabalho, Deus manda te dizer: fica aonde eu te coloquei. Eu vou te honrar aí. Não saia de onde eu coloquei você. Ah, mas esse salário está meio defasado. Mas eu vou te honrar aí. Estão me entendendo? Diga amém. Não saia de onde Deus colocou você. E Deus reafirma a promessa no versículo 3 e 4. Deus vai falar a mesma coisa que ele falou para o Abraão: mora nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, pois a ti, a tua descendência, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Por meio dela será bendita todas as nações da terra. Não saia da terra que eu te coloquei. Interessante que ele vai dizer aqui, no versículo 5: Abraão obedeceu a minha voz. Deus está falando para Isaac aqui: olha, eu vou te falar que eu estou renovando com você aquilo que eu falei para o seu pai. Sabe por quê? Vou falar um exemplo para você, Isaac. Olha o que o seu pai fez. Porque Abraão, seu pai, obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, irmãos. Mandamento, preceitos, estatutos e leis. Então, assim, ó, seu pai guardou todos eles, e é imprescindível que você os guarde também.
O que é um mandado? Meus mandamentos. Mandamentos é a missão confiada por Deus. Deus, quando manda ele sair, Deus dá uma missão para ele. Os preceitos são ordens diretas e específicas de Deus. Estatutos são hábitos que Deus exigia, mesmo sem explicar o motivo. Deus mandou eles circuncidarem. Deus me deu explicação para ele. Eu só obedece. E leis, que são instruções, princípios e doutrinas. Deus está falando para Isaac: guarda isso que seu pai guardou. No versículo 12, Isaac estava ali, numa situação, numa terra de fome, num lugar que não estava dando nada, mas debaixo da ordem, na confiança do Senhor, tendo uma fé confiante e uma fé obediente. E no versículo 6 é assim, conforme Deus mandara, habitou Isaac em Gerar. E aí continua no versículo 12: semeou Isaac naquela terra, na terra da fome, na terra que ninguém está colhendo nada, na terra que ninguém não estava dando nada, que a terra não estava produzindo para ninguém. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, diga no mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Colheu 100 vezes mais, porque obedeceu, porque confiou e porque o Senhor o abençoava. Versículo 18 a 22, Isaac deixa os poços, não briga por eles. Cava um poço, Ezeque, tenda. Outro poço, Sitna. Sitna é a origem da palavra Satanás, que é inimigo, inimizade. E depois deixa aquilo para lá, anda mais um pouco e cava outro poço. E nesse poço ele dá o nome de Reobote, que é o crescimento e prosperidade. Olha, isso é muito importante. Isaac obedece. Isaac faz o que fica onde Deus mandou. Isaac semeia aonde ninguém colhia nada. Isaac estava ali obedecendo, confiando, fé obediente, fé confiante, mesmo que tudo em volta não falasse nada que fosse propício para fazer aquilo. Ninguém estava plantando, mas Isaac estava. Ninguém estava mais semeando, mas Isaac estava. Porque Deus falara com ele. E aquele povo começa a ver Isaac a colher. Como assim? Nem na época boa a gente colhe 100 por 1. Como é que você, numa época dessa que ninguém está colhendo nada, você está colhendo 100 por 1? Porque Isaac obedeceu. Isaac confiou. E o Senhor o abençoava. E quando ele chega nesse poço que ele cava, chamado Reobote, e não dá nada, e ninguém vem contender, fala assim: bom, aqui nós vamos prosperar. Aqui é o lugar da minha prosperidade. E ele começa a prosperar de uma forma grandiosa naquele lugar. Mas ele não fica somente ali. Isaac sai dali e vai para um lugar chamado Betesda. Eu já preguei sobre isso aqui. Sobre Betesda, lugar da aliança, lugar de recomeços. E a Bíblia nos fala que ele foi para lá. Sabe por quê, irmãos? Porque não é para nós deixarmos o local da aliança por causa da prosperidade. Deus quer te abençoar. Deus vai te abençoar se você obedecer. Deus vai te prosperar se você confiar, porque a bênção dele está sobre a sua vida. Nós só precisamos fazer a nossa parte, que é confiar e obedecer, como Isaac fez. Não sair para outro lugar de onde Deus mandara ele ficar. E ele obedeceu e ficou, prosperou, mas ele não ficou envolvido no meio daquela prosperidade. Tem um recado de Deus para nós aqui nessa noite. Reobote é muito bom. Reobote é um lugar que nós vamos sempre prosperar, mas nós nunca podemos deixar o local da aliança. Nunca podemos deixar o local do recomeço. E esse local é aqui, neste lugar. Berseba é neste lugar. Não importa o quanto você prospere, nunca deixe este lugar. Não troque este lugar por outros lugares por causa da prosperidade. Não importa quanto você ganhe, não importa quanto Deus prospere você, não importa que você compre casa nas praias, compre casa fora do Brasil, não importa se você compra barcos luxuosos, não importa nada disso. Nunca deixe o local da aliança com Deus. Estão me entendendo? Diga amém.
Isaac faz 4 coisas quando ele chega em Berseba. Versículo 25, de Gênesis 26. Apareceu, 23, depois subiu, saiu dali a Betesda. 24, apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha só as 4 coisas que ele fez. Então edificou ali um altar, diga altar. Invocou o nome do Senhor, diga invocou. Armou ali a sua tenda, diga armou. E os seus servos cavaram um poço, diga cavaram. Que eu quero aqui resumir isso, eu estou terminando. Edificaram um altar. Isaac está no local do pacto, no local da aliança, no local do recomeço. E ele edifica um altar. O altar é a adoração. Ei, meu irmão, pode estar prosperando no rebote, mas você nunca deixe o local da oração, da adoração. Invocou ao Senhor, comunhão, oração. Terceiro, arma a sua tenda. Escute, Reobote é lugar de passagem, mas lugar de habitação é em Berseba. Armou a sua tenda, estabelece-se na vontade de Deus. Estabelece a vontade de Deus. Olha, a minha habitação é na casa de Deus. Cava um poço, trabalho com fé. Entenda isso. O trabalho não pode nos tirar. O trabalho de Reobote não pode nos tirar do trabalho no local da aliança. Sirva na casa do Senhor. Esteja na casa do Senhor. Não deixe este lugar por causa do que Deus vai fazer na sua vida, te prosperando. Não abra mão de Berseba. Se estabeleça aqui. Aconteça o que acontecer, aqui é o local do encontro. Aqui é o local onde Deus te recomeça a sua vida todas as vezes que você vem aqui ouvir a palavra de Deus. Aqui é o lugar da adoração, aqui é o lugar da comunhão, aqui é o lugar de você ser. Estão me entendendo? Diga amém. Depois de tudo isso, os invejosos vão procurar ele. Voltaram lá. Você acredita nisso? Expulsaram ele da cidade. Quando Isaac foi crescendo, o povo daquela região viu que ele estava prosperando, semeando, colhendo muito. Tiraram ele e falaram: vai embora aqui, vai para longe de nós. E ele saiu, vamos supor, do centro da cidade e foi lá para o bairro. Era a terra, só mudou de lugar. E aí, no meio de ficar no meio de todo mundo, tiraram, expulsaram ele dali e mandaram ele lá para o canto. Ele foi. E lá Deus abençoou, porque a bênção estava com ele. E vendo eles como Deus o abençoara, os invejosos foram lá e procuram Isaac. E a primeira coisa que eles falam, 26, vai dizer assim: então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alçate, seu amigo, e com Ficol, chefe do seu exército. Disse-lhe Isaac: por que vocês vieram aqui? Visto que vocês me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? 28. Olha o que ele responde. Olha o que os invejosos responderam: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Ah, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus aí. Vou responder de novo, você dá uma oportunidade, você dá uma glória a Deus. É para você, para sua vida. Temos visto claramente que o Senhor é contigo. E agora estão com medo. Eles pedem para que façam uma aliança com ele, porque está ficando poderoso demais. Escute isso. Quando os invejosos te procurarem, não tente se vingar deles. Deus vai mudar essa situação que está vivendo hoje. Deus está falando no teu coração essa noite, que é para você não dar ouvidos a eles, que é para você obedecer a voz do Senhor teu Deus. Tem fé que o Senhor que te guarda. Ter fé que o Senhor está contigo. Ter fé, obediente e confiante. Quando Deus te engrandecer, não seja vingativo. Olha que interessante. O que Isaac faz? Isaac
versículo 30. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte. Então Isaac os despediu e eles foram em paz. Não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Nós temos vontade de deixar morrendo de inveja mais ainda. Quando chega até nós, você não quero nem falar, nem atendo. Nem atendo, nem fala comigo. Quero que se exploda por aí. Isso que dá vontade da gente fazer. Mas com isso, você não ganha algo que o Isaac está nos ensinando. Você não ganha a honra e a glória para o Senhor. Temos visto claramente que o Senhor é contigo e tem te abençoado. Dar um banquete, você vai trazer paz para você mesmo também. E eles chegaram ali aflitos, depois do banquete foram em paz. Teve uma ocasião, eu estou terminando, que até pedi para o louvor subir. Teve uma ocasião com Eliseu, em 2 Reis 6, do 20 ao 23, que vai dizer que a cidade foi cercada pelo exército da Síria. A casa que o Eliseu estava foi cercada, porque Deus estava revelando a Eliseu tudo o que o exército inimigo estava tramando contra Israel. E quando o exército chega, o moço chamado Geazi, que ajudava o Eliseu, ficou desesperado, porque ele viu aquela situação que estava diante dos olhos dele, porque só via com os olhos carnais. Mas Eliseu tinha um olho espiritual. Eliseu era um homem de fé. Aqui você vai ver a diferença de quem tem uma fé obediente e confiante, de quem é daquele que não tem. Um fica desesperado, o outro fica totalmente tranquilo. Um está vendo só o exército do inimigo, o outro está vendo um exército muito maior, que era aquele que estava com ele, aquele que estava cercando a ele, só que esse exército era espiritual. Aquele jovem achou que ele estava em perigo, mas na verdade quem estava em perigo era o exército inimigo que tinha cercado eles. Tanto que Eliseu falou assim: Senhor, só eu peço que você segue esses homens, esse exército que veio me pegar aqui com cegueira. Foi uma oração. Olha o poder da oração. E aqueles homens ficaram cegos. E ele que veio contra ele, um homem sozinho, mas com fé. O homem sozinho, mas cheio do Espírito de Deus, pega aquele exército e leva para o centro da cidade. Quando chega no centro da cidade, que o rei viu que aquele exército estava ali entregue à mão deles. O rei falou assim: profeta, posso matá-lo, posso matar esses caras aí. Não, você não vai fazer isso não, você vai fazer outra coisa. O que você quer que eu faça? Vou prendê-los? Não, você vai dar um banquete para eles. Um banquete. Vou dar um banquete para o inimigo? Vai. Vou dar um banquete para os invejosos? Vai. Escuta isso. Então o rei ofereceu um grande banquete e mandou-os de volta para casa. Eles já tinham orado e já tinham voltado à visão. Mandou de volta para casa, para o senhor deles. Volta lá, o rei da Síria. Mas olha o que aconteceu depois disso. Gabriel fala, desse jeito: depois disso, os invasores sírios nunca mais invadiram a terra de Israel. Não se vingue, meu amigo. Não vá às fortes. A vingança pertence ao Senhor. Quando você faz o que é diferente do que os teus inimigos estão fazendo com você, você vai mostrar para eles quanto Deus é na sua vida e quanto você confia no Senhor, que te guarda, que te prospera, que te abençoa,
que é contigo, que te livra. Mas para isso, precisamos de uma fé confiante, de uma fé obediente. Eu convido vocês a se colocar em pé. Certamente Deus falou aos nossos corações aqui nessa noite. E eu quero fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração. Eu quero ter um momento de oração pela sua vida, por aquilo que você sabe que você não tem alcançado, porque está te faltando um pouco mais de confiança, está faltando obediência, está faltando oração, está faltando relacionamento, está faltando voltar para Berseba, está faltando edificar um altar. Você sabe disso, mas Deus colocou claramente no meu coração que os poços que você tem cavado vão jorrar água nessa noite. Escute isso. Isaac cavou um poço em Berseba, mas sabe quando que aquele poço jorrou água? Depois que ele acertou a situação com os inimigos invejosos. Porque ele ficou com raiva, ele ficou aborrecido. Tanto que quando eles chegaram, a primeira coisa que ele falou: o que você veio fazer aqui? Se vocês me odeiam. Mas após ele liberar o perdão, após ele sentar à mesa com eles, após ele servir um banquete, quando aqueles homens acabam de sair, a Bíblia diz que os servos vieram e disseram para Isaac: olha, o poço que nós cavamos jorrou água. Às vezes tem atitudes que nós devemos fazer para que a água jorre. Liberar perdão daquele que está te prejudicando, um coração limpo daquele que está te invejando, um coração liberado de raiva, de rancor por aquele que está te perseguindo. Isso é imprescindível para que você tenha um poço com águas vivas. Eu quero orar por você que precisa sair daqui com uma fé mais confiante. Está enfrentando uma dificuldade difícil, está enfrentando tempo de seca, está enfrentando tempo de escassez, e você chegou aqui essa noite para crescer na fé e saber que você tem uma promessa debaixo da sua vida, e você vai sair daqui crendo e obedecendo tudo que o Senhor falou ao seu coração. Você vai sair daqui não mais brigando com aqueles que estão te invejando, muito pelo contrário, você vai liberar, você vai perdoar. Nós vamos cantar um louvor. Eu quero ungir a sua vida, eu quero ungir você para que você receba essa fé que está faltando. Receba essa fé para crer e ficar e permanecer e obedecer e confiar. Enquanto nós louvamos, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Não perca essa oportunidade. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história nessa noite. Deus vai te atravessar e você vai
Deus, aleluia.
Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Eu quero orar por você, liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus está neste lugar. E todas as promessas dele, todas as promessas deles vão se cumprir. Pode ser tempo de escassez, pode ser tempo difíceis, pode ser tempo de perseguições, pode ser tempo de inveja, mas o Senhor te dá nessa noite uma fé para você confiar que as promessas deles vão se cumprir. Deus te dá esta noite uma fé para você obedecer e permanecer firme aonde Ele tem te plantado, aonde Ele tem estabelecido para você, porque aonde você estiver, sob a obediência, você vai crescer, você vai prosperar, as bênçãos irão chegar. Deus, aqui está o teu povo nesta noite, Senhor. A tua palavra tem falado aos nossos corações, Pai, e nós temos essa noite aprendido com Isaac a confiar, aprendido com Isaac a obedecer, aprendido com ele a ter uma vida de fé, a ter uma vida, Senhor, de obediência em oração. Deus, aqui está o teu povo, cada um com as suas necessidades, Pai. Sabemos que nesta noite o teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Tem pessoas aqui passando por vales difíceis, Pai, momentos difíceis, Senhor Deus, sendo perseguidos no trabalho, sendo afrontados no trabalho, Senhor Deus, sendo injustiçados, Pai. Senhor, e estão pensando em desistir, estão pensando, Senhor Deus, em deixar para trás, sair da onde o Senhor tem colocado, Pai. Mas eu quero liberar, em nome de Jesus, que toda perseguição caia por terra no nome de Jesus, toda inveja caia por terra no nome de Jesus. Um tempo novo se inicia. Limpe o teu coração, diz o Senhor para você. Deixe para mim que a vingança pertence a mim. Libere perdão esta noite a quem tem te perseguido. Mude a posição para que o seu poço venha jorrar. Deus tem falado contigo: ei, eu estou tratando, sou eu que vou mudar, sou eu que vou intervir, é minha a vingança, sou eu que vou alinhar as coisas e trarei para você um tempo de abundância. Confia, espera, porque eu estou trabalhando a teu favor. Não mude a posição de onde eu tenho te colocado. Deus tem falado com teu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem tratado aqui os corações. Senhor, que essa palavra, Pai, seja colocada em prática, e não fique apenas, Senhor Deus, neste ambiente, mas essa palavra carreguemos conosco, Pai, por todos os lugares por onde andarmos, Pai, em nossa família, Pai, que a nossa família seja a partir de hoje, aquelas que não estão sendo, Pai, um ambiente de fé contagiante, um ambiente onde a tua promessa, Senhor, é lembrada todos os dias, Pai. Um ambiente, Senhor, que se fale das tuas grandezas, Senhor, e não da necessidade visual, Pai, mas das promessas contidas. Se o Senhor falou, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Não importa o que eu estou vendo, o importa é no que eu estou crendo, e nós cremos no Senhor. Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Saia nessa noite daqui, em nome de Jesus, com a fé obediente e com a fé confiante. Estenda tuas mãos e que o amor de Deus, a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com o seu povo, desde agora e para sempre.